E aí galera, tudo bem com vocês? Quem está falando com vocês é o Dom. E como prometido no vídeo anterior, aqui nós vamos apresentar este baralhinho, que é o Santa Muerte Tarot, em comemoração, né, às datas que estão chegando. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Então vê aquele vídeo primeiro, porque tem umas explicações sobre esse conjuntinho, né, de oráculo e tarô. Né? No outro eu expliquei sobre o oráculo, e aí nesse a gente vai falar sobre o tarô do Fábio Listrani, que chama Santa Muerte, e tem essa temática mais Halloween, mais Dia dos Mortos, Santa Muerte, que é uma temática bem legal e bem que costuma crescer bastante, né, no mês de outubro. Então eu vou fazer o review desse daqui. Eu já tinha falado sobre ele em alguns outros vídeos, mas hoje é um review mais completinho, tá? Então vem comigo pra gente conhecer esse baralhinho aqui. Bom, toda a parte sobre o Fábio Listrani, sobre a temática do baralho, eu já expliquei no outro vídeo. Então aqui a gente vai um pouquinho mais direto ao ponto, tá? Falando um pouco sobre a embalagem, uma embalagem que eu gosto muito, eu adoro essas embalagens que tem essas tampinhas mais apertadinhas assim, né, que na parte de cima tem um acabamento super bonito de dourado, ó, de hot stamping, é uma caixinha super durinha, tem umas ilustrações bem legais, ó. E tem todas as cartas do tarô, né? E tem em português, no livretinho, tem a parte toda em português também, tá? Se você quiser ir acompanhando, não souber os significados das cartas, então dá pra você ver o significado ali direto no livretinho. Então abrindo aqui a caixinha, ó, assim, ó, o livretinho com as cartas, né? Então a gente pode tirar aqui. Então vem um livretinho super bacaninha, né, explicando tal. É bem curtinho, mas é bem feito, tem umas paginazinhas coloridas, ó. E tem a parte em português, né? É super conciso, tá? Então, assim, para você saber o significado bem cru, assim, serve, tá? Vem sempre uma cartinha extra, né? Nesses baralhos. Então veio essa daqui, que é a parte da frente da embalagem, e o verso das cartas. Esse é o verso de todas as cartas. Eu acho muito bonito esse verso. Tem um negócio meio asteca aqui atrás, né? Tem essas flores e essas caveiras, né? Esses crânios. Então eu acho bem legal. E aqui, ó, é um detalhezinho como se fosse a parte do nariz e do dente, né, da caveirinha. A carta é uma carta excelente, tá? Muito boa. Ela marca um pouco, né? Se você dobrar assim, ela vai ficar meio dobradinha, mas ela é super resistente. A laminação dela, eu reclamei bastante no outro baralho, que era muito brilhante, né? Essa daqui, ela é brilhante, mas ela não é tão brilhante quanto no outro, tá vendo, ó? Você vê reflexo, mas não atrapalha tanto quanto o outro, eu acho. Então é uma carta super boa também, tá? Agora vamos falar um pouquinho do baralho. Não tem muito segredo, né? O oráculo, eu falei que tinha uma historinha, tinha uma divisão especial, a parte de trás formava uma coisa, né, tal. Esse daqui é bem tarô mesmo, tá? Baseado no Rider-Waite. Se você não sabe a diferença do Rider-Waite e tal, para você não confundir oráculo, tarô, eu fiz um videozinho também, eu vou deixar aqui o cardzinho, para você dar uma olhada e não confundir mais, né? Saber por que esse é um tarô e o outro é um oráculo. Então a gente tem todos os arcanos maiores e os menores, e aí ele tem uma divisão cromática, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então já separei aqui os arcanos menores e os arcanos maiores, tá? Então vamos começar falando dos arcanos maiores. Eu simplesmente adoro essas ilustrações.
Fábio Listrani tem um traço muito legal e ele tem uma riqueza de detalhes, né? É uma carta bonita, a diagramação da carta é bonita, né? Então essa é a carta do louco. Aí nós temos a carta do mago. Olha, tem um chapéu aqui que é como se fosse um sombreiro, né? Como se fosse uma bandeja, ó, com tequila, né? Tem um símbolo de uma mão aqui, ó, na parte de baixo. Tem as cores, né? Eu também expliquei o que a gente lê numa carta, num outro vídeo. Aí também vou deixar esse card aqui para vocês darem uma olhadinha, né? E entender quando a gente vai ler essa carta, o que a gente olha, o que a gente interpreta, para você ter uma noção, né? Aí aqui a carta da sacerdotisa. É uma carta bem legal, ela tá com um livro aqui, né? Um cetro, uma vela ali na mão. Tem um esqueleto de pássaro aqui na ponta. O tecido que ela está enrolada é muito bonito. Tem uma meia lua aqui, ó, né, que são os símbolos todos tradicionais da sacerdotisa. Aí a gente vem para a Imperatriz, que é uma carta muito bonita também. Olha, bem colorida. Ela tá bem no meio das flores, cheio de borboletas azuis. Ela tá com esse cetro, tem um coração aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O trono dela esculpido em madeira, é muito lindo. Temos o imperador, né, a carta inteira. É como se fosse um mariachi, né? Tem esse cetro, ele tem uma arma aqui, ó. Tem como se fosse um cetro, não sei, aqui assim, ó, tá vendo? É uma âncora, né, ó. Agora eu consegui enxergar, é uma âncora e a bota dele preta tá atrás aqui. E é bem legal, parece que tem um baú aqui atrás, ó. É muito legal essa carta. Temos a carta do Hierofante, que é uma das cartas que eu adoro desse baralho também, que ele tá mexendo com um tabuleiro Ouija. Então ele é o mestre espiritual, né? Então tem toda uma questão aqui no cenário onde ele tá, essas flores, eu acho tudo muito lindo, essa mesa com duas caveiras segurando, eu acho muito legal. Temos os amantes ou enamorados, que tem essa chave aqui, né? Tem esse desenho das caveiras atrás, tem esse coração, que na verdade essa chave vai abrir, né, esse coração deles. Passou uma moto. E agora a polícia. E aí esse casal tá segurando, né, esse grande cofre que é o coração deles, né, e tá como estou compartilhando isso. Eu achei bem bonita essa carta. Temos a carta do carro, que é como se fosse uma trupe circense, sabe? Aquelas carruagens circenses. Eles estão andando, indo para algum lugar. É um desenho bem legal, tem uma caveira aqui em cima, tem várias coisas legais. A força é como se fosse um lutador, né, mexicano, domando esse deus mexicano aqui também, né, que eu já falei lá no oráculo sobre ele, que o nome dele é muito difícil de falar, não vou repetir aqui. Mas é uma carta bem legal também, ó, eu gosto dessa carta, é meu arcano, né, então... E o osso dele tem esses desenhos, eu acho bem legal. A carta da justiça, que muita gente pode confundir com a carta da morte, né? Mas essa é a carta da justiça. Então, a Santa Muerte tem esse lado da justiça sendo feito na foice, né? E não na balança. Então, tem a balança aqui também, né? Mas é uma coisa assim que, tipo, o que não balançar aqui a gente vai cortar fora. É mais ou menos por aí. E é uma carta bem legal, tem uns símbolos, ó, no peito dela, bem interessantes. A Roda da Fortuna é uma carta bem legal também, ó, tem como se fosse
duas mortes, né, entre aspas, uma branca e uma negra. E elas estão girando nessa roda do tempo, ó. Tem essas duas foices girando junto. Então achei bem legal também. Temos o ermitão, que ao invés de estar no topo lá da montanha, né, em busca de conhecimento, ele se isola dentro do próprio caixão. Né, ele fica lá preso, quietinho, tentando se entender com ele mesmo, né? Tem umas lacraias, ó. Não sei se vocês conseguem ver as lacraias. Então achei uma carta meio deprimente, mas é assim. O pendurado, né? O enforcado. Eu achei legal porque a forca, na verdade, está segurando a cabeça fora do corpo, né? Então é interessante como se ele tivesse perdido nos pensamentos, né? E tivesse sendo, se perdendo mesmo, né? De tanto pensar nas coisas e tentando achar essa iluminação, esse terceiro olho, né? Tentando enxergar as coisas de um ângulo diferente. E ele não está de ponta cabeça. É uma coisa interessante. E aí a carta realmente da morte nos baralhos temáticos, às vezes eles trocam os nomes das cartas ou acrescentam cartas, né? Então, nesse caso aqui, é a Santa Muerte. Então, nós temos aqui a morte grávida, em frente a um berço, né? Muitas flores. E é muito bonita essa carta, eu acho. E é renascimento também, né? Então eu acho que é legal. Temos a temperança, que é como se fosse essa cigana, né? Pelo menos me parece uma cigana, com essas asas negras. E tem essa água, né, aqui embaixo, e ela tá fazendo esse tempero da água, né? Nesses cálices. E tem o sol bem lá atrás, tem um templo, né? Eu achei bem bonita essa carta também. Temos aqui o diabo, que eu achei muito legal, porque ele está manipulando dois mariachis aqui que estão dançando e cantando, mas são dois bonecos, dois fantoches dele. Né? E eu achei bem legal, achei a cor da carta muito bonita também, ó. Muito bonita. Temos a torre, que normalmente a gente vê a torre por fora, e aqui a gente está vendo a torre por dentro. Como se fosse um quadro do Escher. Não sei se vocês conhecem o Escher. Vou colocar aqui qual foi a possível referência para vocês verem, ó, no quadro do Escher. Mas aqui a gente vê que é um caos, é uma confusão, você não sabe qual caminho tomar, você fica meio perdido, né? Fica meio sem saber para onde ir, né? Então achei interessante. A estrela, eu achei uma carta muito bonita também. Essa escolha das cores, né? Ela tá com metade do corpo dela imerso na água, ó, tem um outro esqueleto até lá de peixe, né, embaixo. E ela tá mexendo, né, na Vitória Ré, tem Vitórias Régias aqui, né, tem a estrela lá no fundo brilhando, né, e guiando ela. Então eu achei uma carta muito bonita. A lua, eu achei bem legal essa representação, porque assim, a lua é uma carta de ilusões, né? Então normalmente a gente não é o que você está vendo, não é o que você acha que é quando sai a lua, né? Esse é um dos temas que a gente trata quando sai a lua. E aí eu achei muito legal porque é a única carta que eu vi que tem uma figura humana de verdade aqui, ó. Tá vendo? Ela tem pele, ela tem a pele da mão e tal, mas ela se olha no lago e ela vê ela cadavérica. Ela vê ela como se fosse um esqueleto, né?
Então é uma carta bem interessante. Aí tem o reflexo da lua aqui também. Então achei bem legal a representação dessa carta também. No sol, que é a carta da alegria, né? Então a gente tem os mariachis aqui cantando, se divertindo. Temos um beija-flor, temos um sol que mais parece uma flor, né? Um girassol. E a gente tem vários girassóis aqui em volta também, bem florido, bem amarelo, né? Achei bonita também essa carta. No julgamento, nós temos uma família. Julgamento, normalmente a gente fala sobre família, sobre herança familiar, né? Sobre linhagem, né? Falamos sobre coisas do passado voltando. Então a gente tem um pássaro, como se fosse um anjo, né? Ressuscitando essa criança dessa família que estava em luto. Né? E depois vocês vão ver que cada pessoa dessa família aqui representa um naipe. Vocês vão ver nos menores. E eu achei bem legal. Também tem uma lacraia aqui, ó, tem uma criança, tá vendo? No caixão ressuscitando. Achei bem bacana. E a última carta dos maiores é o mundo. Que tem aqui uma representação dos naipes também, né? Da totalidade. Ela está sentada no mundo mesmo, literalmente, com uma ampulheta, né? E está na ação de virar essa ampulheta de novo para começar um novo ciclo. Eu achei interessante, nada de muito especial, mas gostei bastante também. Então esses foram os arcanos maiores. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês os menores. Bom, voltei aqui com os naipes separadinhos, né, mostrando para vocês, e a gente vai fazer um flip aqui das cartas para vocês conhecerem, né, um pouco das cartas. O que eu acho interessante dizer, já logo de cara, é que a gente tem uma paleta cromática para cada um dos naipes, né? Então a gente tem predominância do vermelho no naipe de paus, que é relacionado ao fogo. A gente tem bastante azul no copas, que é relacionado à água. A gente tem bastante amarelo na espada. E a gente tem bastante verde na terra, né? Espada, lembrando que é mental. Aqui a gente tem ação, a gente tem desejo, sexualidade, sexo, né? Intuição. Aqui também a gente tem um pouco de intuição, a gente tem as emoções, né? É o naipe das emoções. Aqui nós temos o naipe do mental, né, da nossa mente, o que nós pensamos, dos nossos julgamentos, da nossa honra. E na terra nós temos o material, nós temos a carreira, dinheiro, finanças, tudo que é relacionado ao mundo material. Então esses são os ases, né? São belíssimos, eu acho. Eu gosto bastante desses ases também. E o as é o início do naipe, né? Então a gente tem essa energia começando uma nova oportunidade dentro daquele naipe. E aí nós temos o 2 de cada naipe, que eu achei bem legal, porque aqui são duas armas, né? Então como é fazer, né? Então é interessante, você vai ter que fazer uma escolha em direções opostas, talvez, né? Então é uma excludente da outra, provavelmente. Aqui é a parceria, né? Porque é o emocional, então é bem bacana essa carta, eu gostei bastante. É um casal, né, de caveiras, e é legal porque o crânio deles forma essa taça, né? O de espadas eu achei muito legal, que é essa tesoura, né? Porque essa tesoura, na verdade, são duas facas, né, entre aspas, duas espadas. Então tem essa parte das escolhas, né? Você vai ter que cortar alguma coisa, né? Então eu acho interessante. E no da terra, que é o Pentáculos, né? Então a gente tem aqui essa cena um pouco mais florestal, né? Duas pessoas envolvidas nesse tecido, essa complementação dos dois, né? Formando essa borboleta. Então achei legal também.
Já no 3, nós temos essas 3 flores nascendo aqui, de 3 caveiras. A gente tem a amizade sendo celebrada aqui entre as pessoas, né, comemorando, brindando. Nós temos as 3 espadas, que é uma caveira apunhalando a outra nas costas, enfiando essas espadas nas costas dela. Então é uma carta um pouco de dor, né? Então é uma carta um pouco mais triste, né? E aqui o 3 da terra é a pessoa cultivando, né, e fazendo a coisa crescer. No 4, nós temos aqui uma mulher, né, numa tenda. Achei bem interessante essa carta. É como se ela fosse uma vendedora de flores, né? Então achei interessante. O 4 normalmente é uma carta de aterramento, de material, de estabilidade, né? Mas uma estabilidade assim terrena, né? No Copas a gente tem essa caveira dentro de uma tenda também, mas ela tá olhando essa lacraia, tá olhando um coração no chão. Normalmente é uma carta de festa também, né? De comemoração, de uma coisa comunitária. Aqui na espada a gente vê essa caveira meio que lacrando um caixão. Achei. O naipe de espadas normalmente é mais pesado mesmo, tá, gente? No Pentáculos a gente tem essa noiva meio que ajudando essa pequena pessoa aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu pegar a carta pra vocês verem. Ó, ela tá ajudando uma pessoinha ali, ó, levantando a pessoinha ali, que provavelmente roubou esse banco. E ela tá resgatando essa pessoa aqui pra ela. No 5, o 5 é uma carta que traz um desequilíbrio, né, daquilo que já estava estável. Então a gente tem aqui, no de fogo, uma pessoa com 5 fósforos e ele tá acendendo um fósforo. Aqui a gente tem essa carta, acho bem legal também, porque dentro do cérebro dela tem um labirinto, né? Então fala dessa complexidade, às vezes, dos pensamentos, das emoções. Aqui o casal está sendo atacado, eles não sabem muito bem de onde que estão vindo essas espadas, mas eles estão sendo atacados. E aqui existe um chão feito de crânios, né? E essa pessoa está caminhando por cima desses crânios. O 6, nós vemos uma festa aqui, as pessoas chegando, né, como se fosse uma procissão, né, e teve uma vitória, tal, eles estão sendo recepcionados com flores, com pétalas de flores. Aqui tem uma mulher tentando equilibrar essas taças, mas a gente está vendo que ela não está tendo muito sucesso para equilibrar isso, que uma hora vai cair alguma coisa aqui. Aqui nós vemos um barqueiro levando todas essas caveiras aqui para algum lugar. É como se fosse o barqueiro do inferno, né? Então ele está levando essas pessoas para um lugar desconhecido aí. E aqui nós temos um relógio, né, contando o tempo. Ele está marcando 6 horas em ponto. Então precisa analisar aí os significados todos, os símbolos todos que aparecem, né, para você, quando for fazer a leitura, você saber o que essa carta está querendo dizer. Essa carta eu achei muito legal, olha. É como se fossem árvores aqui, todas se entrelaçando lá em cima. Ela é bem sanguínea, né? Não sei explicar. E é uma carta dessa floresta, né? A gente tem aqui essas 7. O número 7 costuma ser um número bem complicado quando sai, tá? Então aqui a gente tem essas 7 árvores se entrelaçando lá em cima e você não sabe mais o que faz parte de cada árvore, né? Aqui existem 7 taças e a pessoa está tendo que escolher uma taça. Então assim, ela está tendo que abrir mão de algumas coisas escolhendo uma taça só.
O de espadas, ele mostra um pouco de repouso, no sentido de ter um pouco de esperança e ter um pouco de reflexão sobre os problemas, né? Então ele volta pro caixão dele para ter esse momento de tranquilidade. E aqui a gente tem várias caveirinhas, né? O cara tá segurando, mas ele tá atrás de uma cerca, né? E como se fosse um ábaco, né? E essas caveirinhas estão na cerquinha e ele tá como se fosse contando, sabe? Um ábaco. Não sei se o pessoal sabe o que é um ábaco. O ábaco é isso aqui, ó. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. Ó, é bem legal. O 8 normalmente é uma carta de que você alcança o equilíbrio daquele naipe, tá? Mas costumam ser cartas bem interessantes, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, uma caveira gigante com várias caveiras aqui. Essa é a carta das ações rápidas, né? Você precisa fazer algo urgente. Aqui a gente tem a pessoa meio que chorando, né? Derramando essa emoção dela. Aqui nós temos uma luta também. Existe, não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui tem um olho de uma caveira, aqui tem os dentes dela, ó, aqui tudo é uma caveira. E as pessoas meio que estão apontando essas espadas para ela e ela tá meio que nessa tempestade. É como se fosse um momento meio de fúria, meio de desespero. E aqui a gente tem uma mulher com uma pequena sacolinha de moedas. E essas rosas brancas, né? Ela está segurando com toda a delicadeza essas moedas. Achei bonita também. No 9 nós temos no de paus nós temos essa árvore que está meio que jorrando. Tem até essas plantas estranhas, vermelhas, como se fosse um líquido escorrendo, mas são plantas. E aí tem uma árvore muito cheia de folhas e uma árvore quase seca. E essa mulher ela tá fazendo meio que a poda, né, dessas árvores, tentando recuperar aí o que der. Aqui nós temos um barco cujo tesouro são taças, né, de caveirinhas. Aqui nós temos um livro, uma caveira segurando um livro, e o olho dela é o símbolo de espadas, né? E ela tem isso daqui como se fosse aquele manche de navio, sabe? Então eu achei interessante, ela tá com uma roupa de sacerdote, de padre, tá vendo? E nessa daqui nós temos como se fossem tesouros, né? Mas ele não está tão interessado nessa relíquia que tem aqui embaixo, né? Ele está mais interessado na vida que está se perdendo aqui. Então achei legal. E aí o 10, todos eles são mariposas ou borboletas, né? Cada uma com suas características, cada uma num cenário diferente. Eu acho lindo essas imagens. Essa daqui tem mais osso, essa também tem costela, essa tem crânios, essa tem pés. Então é mais ou menos o significado, os ossos que estão perto do naipe. Então aqui são ossos do quadril, que é o que faz você andar, o que faz você agir. Aqui são ossos da costela, que protegem seu coração. Então é o naipe dos corações, né, das emoções. Aqui é o naipe do mental, então nada mais justo do que ter crânios. Né, tem até um crânio aqui no meio também. E aqui são dos pés, que é o que te toca, o que te traz para a terra, né, que faz você ser aterrado, que faz você ter contato com o mundo, né? Então achei bem legal, bem interessante. E aí nós temos as cartas da corte, né? Os pajens de cada um. E aí cada um num cenário, cada um fazendo uma coisa, né? Essa daqui tá meio que cozinhando. Esse tá fazendo algum tipo de balanço, aguardando alguém. Esse tá escrevendo, colocando os pensamentos dele no papel. E aqui ela tá colhendo coisas e colocando dentro da sacolinha dela. E aí temos os cavaleiros,
que são cartas de bastante ação, né? São os adolescentes das cartas da corte. Aí um tá engolindo a espada, o outro tá passando por um portal, esse tá dando uma ordem e o cavalo dele é o que mais tá galopando, né? De certa forma. Esse daqui ele tá levando recursos para algum outro lugar. Temos as rainhas. E aí cada rainha também na sua cor e no seu ambiente, né? E todas com muitas flores, né? Eu acho cartas bem interessantes. Essa daqui tá portando esse coração, a outra tá portando uma vela, essa tá com uma espada nas costas e essa tá subindo numa árvore para fazer a colheita dela. Achei bonitas as cartas. E a última carta de cada naipe, que são os reis, né, que são os pais, né, do baralho, são os homens maduros, né? Então, cada um tá aí dentro do seu domínio, mostrando o que foi conquistado, né, deles. E tem esses desenhos no fundo também que eu acho super legais. E aqui os olhos do naipe de copas também são corações, e aqui são o símbolo de espadas, né? E aqui são como se fosse uma colmeiazinha. Então, são cartas bem legais. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi o review do Santa Muerte Tarot. Não esquece que esse é o segundo vídeo, né, da série. Ele tem um complemento que é um oráculo, que eu já fiz, vou deixar o videozinho no final desse vídeo aqui, indicado para vocês verem. Então assistam ele também. Não esquece de compartilhar, de dar um like, ajuda bastante aqui no canal. Espero fazer mais conteúdos sobre Halloween e sobre essas festas agora de final de mês e de começo de novembro, né? Pra gente entender um pouco mais, né? Falar sobre esse assunto, acho que é interessante, pouca gente sabe, né, as origens das coisas, então acho interessante a gente falar um pouco sobre isso. Aproveitei para falar um pouco sobre esses 3 dias, né, no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.